Boa tarde a todos, meu nome é Débora, eu sou oftalmologista. Trouxe para vocês algumas considerações sobre saúde ocular na infância. Eu faço parte da equipe do Hospital São Geraldo, que é o Hospital de Oftalmologia do HC, da UFMG. Sou especialista em estrabismo e oftalmologia pediátrica. O tema de hoje é de extrema importância tanto para nós, oftalmologistas, mas principalmente para os profissionais que fazem a primeira assistência, principalmente na unidade básica de saúde das crianças, né? Então, a gente tem que saber pelo menos o básico para saber estimular bem o exame oftalmológico, né? Cuidando da saúde ocular das nossas crianças. E, além disso, saber fazer pelo menos de forma básica o principal exame de triagem de doenças oftalmológicas, que é o teste do olhinho. Então é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Então a minha formação é toda aqui, desde a graduação até a especialização na Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente eu permaneço aqui como preceptora dos setores de estrabismo, oftalmologia pediátrica e urgências oculares. Pensando agora, falando sobre desenvolvimento, né? Por que falar de visão na infância é tão importante? O desenvolvimento, de forma geral, o desenvolvimento global de todas as habilidades da criança depende da visão. Então, a visão é o principal sentido relacionado ao desenvolvimento. Por quê? Para aprender qualquer habilidade, a criança precisa de um feedback visual. Então, ela aprende o que ela está vendo. Ela aprende a andar, ela aprende a falar, a se alimentar, a se socializar, através da visão, né? Entre outros sentidos, mas principalmente através da visão. Então, se tiver alguma coisa alterando o desenvolvimento visual dessa criança, certamente a gente vai ter algum prejuízo. O prejuízo pode ser leve ou pode ser grave, né, para o desenvolvimento global da criança, dependendo do nível de alteração que ela vai ter. Então, de forma geral, para aprender e desenvolver qualquer habilidade, a gente precisa de 3 coisas. Primeira coisa, integridade estrutural. Então, eu preciso que a estrutura do órgão responsável por aquela habilidade esteja totalmente completa e desenvolvida. Então, para aprender a andar, a criança precisa, por exemplo, de que todos os seus ossos, músculos, sistema nervoso esteja bem estruturado, esteja bem desenvolvido. Se está tudo bem, se existe a estrutura normal, essa estrutura precisa de maturidade funcional. A criança precisa desenvolver a habilidade, e essa maturidade funcional depende também de outros fatores físicos. Então, para exemplificar novamente com o desenvolvimento motor, por exemplo, a criança aprende, antes de aprender a andar, ela firma o pescoço, depois ela aprende a sentar, depois ela aprende a andar. E essa sequência tem uma explicação, né? Então, com o desenvolvimento visual, a gente vê a mesma coisa. Primeiro tem a estrutura, depois a maturidade funcional, e por último, com isso tudo pronto, a gente tem a estimulação adequada para levar ao desenvolvimento normal daquela habilidade. Com o desenvolvimento visual, a gente tem exatamente a mesma coisa. Primeiro, eu preciso que a estrutura do sistema visual seja completa, né? Seja normal, né? Então, o que a gente vê de mudança, principalmente no sistema visual, de mais objetivo, que nós oftalmologistas conseguimos avaliar, é a mudança da estrutura ocular mesmo. Então, os olhos, na primeira infância principalmente, vão sofrer mudanças, principalmente de tamanho e forma, que vão levar principalmente à evolução do grau. E também a gente vai ter um amadurecimento do sistema nervoso e das vias ópticas. Então, a visão é muito mais do que olho, né? A gente vou mostrar para vocês nos próximos slides como que funciona a visão. Mas isso tudo aqui, estrutura ocular e sistema nervoso central relacionado à visão, tem que estar bem desenvolvido, com estrutura e função bem desenvolvidas, para que o estímulo visual adequado leve ao desenvolvimento visual. Então, aqui só para exemplificar, o desenvolvimento visual acontece principalmente nos primeiros 1 a 2 anos de vida, mas ele se estende até 7, 8 anos geralmente. E aqui a gente pode observar que a visão do recém-nascido
é muito diferente da visão do adulto, né? Então a visão do recém-nascido é muito imatura. Com o tempo, com o passar dos primeiros meses principalmente, vai havendo um desenvolvimento rápido das habilidades, das funções visuais, de cores, de nitidez. Isso tudo depende de função e estrutura normal, que é o que a gente consegue avaliar e certificar que tá indo tudo bem, para que a criança receba o estímulo e desenvolva bem a visão. E se desenvolva globalmente bem. Bom, então, diante de tudo isso que eu falei, a avaliação oftalmológica também deve ser incluída na rotina pediátrica obrigatória, junto com a avaliação de peso, altura, a avaliação dos marcos do desenvolvimento, calendário de vacinação, tudo isso a gente se preocupa e vai seguindo, né, com cronograma certinho, levando a criança ao pediatra no tempo certo, mas muitas vezes a gente esquece de que a visão também tem que ser acompanhada. Mesmo se a criança não apresenta nenhuma queixa, né, muitas vezes ela vai ter algum problema e não vai queixar mesmo pela própria particularidade da infância, que eu vou falar mais um pouquinho na frente. Então, a avaliação oftalmológica deve ser sim incluída na rotina, assim como a avaliação das outras habilidades, dos outros aspectos do desenvolvimento e de avaliação física global mesmo. Então, quais são os motivos para que a gente leve, que a gente oriente aos pais a levar incluir na rotina a avaliação oftalmológica? Primeiro, enxergar bem é essencial para o desenvolvimento global e para o rendimento escolar da criança. Segundo, o sistema visual está em constante evolução e acompanha as mudanças do crescimento, então não é uma vez só que eu tenho que levar a criança ao oftalmologista com 1 ano de idade. Se ela está crescendo e todo o corpo dela cresce, se modifica, os olhos também vão passar, os olhos e o sistema visual vão passar por essas mudanças e a gente tem que confirmar se essas mudanças estão ocorrendo num desenvolvimento normal, para que ela chegue ao desenvolvimento visual total. Terceiro, extremamente importante, a informação e a manifestação de sintomas na infância, na faixa etária infantil, são muito difíceis e pouco confiáveis. Então a gente não pode esperar que a criança se queixe de algum problema. Muitas vezes, ou ela tem problema num olho só, aquela criança que informa, né, que fala. Ela vai ter um problema em um olho só e não vai perceber porque tem um olho bom enfim, não vai se queixar, ou ela vai sofrer adaptações sensoriais que são exclusivas da infância para mascarar sintomas visuais que só o cérebro da criança consegue fazer. Vou explicar mais pra frente para vocês também. Isso tudo aqui, além da própria informação da criança não ser confiável, muitas vezes atrasa diagnósticos, porque os pais esperam que ela vá se queixar. E isso não vai acontecer na infância. A gente tem que procurar objetivamente mesmo o problema, fazendo o exame oftalmológico completo. Bom, quais são essas adaptações sensoriais na infância? Eu coloquei aqui um exemplo de uma criança com estrabismo. Então, dá pra ver aqui que esse olhinho tá fixando, é um olhinho que tá bem direcionado, né? E o outro tá desviado para fora. Daí ela tem um estrabismo divergente. Essa criança com esse estrabismo, a princípio, né? Normalmente o que acontece a princípio é que ela veja duplo, né? Tem a diplopia, visão dupla. Uma criança pequena com plasticidade neuronal, quer dizer, o cérebro dela consegue fazer adaptações sensoriais. Ele vai eliminar a imagem, né, eliminar ou suprimir a imagem desse olho desviado para que ela não tenha essa sensação visual ruim. E se essa supressão ocorre a longo prazo, se estende, sem que a gente corrija isso, a gente pode ter um atraso do desenvolvimento visual desse olho, né? O olho pode ficar, o que vocês já devem ter ouvido falar, de ambliopia, né? O olho fica preguiçoso. Então a criança tem a função, a estrutura normal desse olho, a maturidade funcional normal desse olho, mas o estímulo visual está inadequado aqui. Então, como um dos olhos, os olhos não estão paralelos,
o cérebro vai suprimir a imagem do olho desviado para que ela tenha uma sensação visual normal. E isso pode levar a um problema muito sério que se chama ambliopia, que vou mostrar mais pra frente pra vocês. Por causa disso aqui também, das adaptações sensoriais na infância, que são várias, eu dei um exemplo aqui de supressão, a criança não vai informar também. Então ela não vai informar se ela tá com um desvio, às vezes um desvio pequeno que não é perceptível, que ela tá vendo diferente do normal, né? Então é por isso que a gente não deve esperar a informação. Bom, então, por causa dessas adaptações sensoriais e da informação subjetiva pobre, o que a gente vê é a ausência de queixas ou sintomas na presença de um problema real, ou então, quando tem alguma coisa, são sinais muito sutis de comportamento visual normal. Por exemplo, a criança pode ter um grau elevado, né, de hipermetropia, e ela consegue ter uma compensação, às vezes uma compensação parcial, e atender bem com essa compensação as demandas visuais daquela idade, que vão ser diferentes a partir da idade, né, com o crescimento da criança. E aí a criança pode ter um comportamento visual normal, viver muito bem, fazer todas as suas atividades, mas mesmo assim está apresentando alguma dificuldade sim, visual, que só o oftalmologista vai conseguir perceber no exame. E como que funciona a visão? Bom, eu vou falar rapidamente para vocês assim, os aspectos básicos para que a gente possa entender a segunda parte, que é a parte de exames, tá? Então, como que funciona a visão? A gente tem aqui um estímulo visual, que no caso é um objeto que já tem uma iluminação própria, que é uma lâmpada, né? Mas a gente pode ter qualquer estímulo aqui, esse objeto qualquer vai ser iluminado pela luz ambiente e essa luz vai atravessar o sistema visual e estimular a retina aqui atrás. Então a gente tem o olho aqui cortado no meio para mostrar as estruturas internas. Essa aqui é a córnea, que é a primeira lente que a gente tem, né, externamente, por onde a luz passa. Aqui a gente tem uma lente que chama cristalino, é a lente que consegue fazer adaptações de grau para que a criança consiga compensar alguns tipos de grau que ela tenha, e nós mesmo, não só a criança, mas essa lente, ela funciona durante toda a nossa vida, começa a perder força a partir dos, né, com o crescimento, mas com 40 anos essa perda de força fica crítica, e ela perde, né, essa capacidade de se modificar, né, de acomodar, de mudar o grau ali por volta dos 60 anos, mas continua funcionando. Ela tem que estar transparente para que a gente tenha a passagem da luz e estimulação visual normal. Tanto a córnea quanto essa lente, que é o cristalino, tem um grau, né, que vão contribuir para o grau total do olho. E aqui a gente tem a retina, que é a parte mais importante, mais nobre no nosso olho, que é onde tem células nervosas, que vão ser os neurônios, né, responsáveis pela estimulação visual, que vão ser estimuladas e assim, toda essa informação visual aqui vai ser conduzida através do nervo óptico por por essa via visual aqui, que é bem mais complexo do que isso que eu representei, é só para representar mesmo, chegando ao córtex visual aqui, né, na região occipital. Então, tudo isso aqui, desde a córnea até o córtex visual, tem que estar funcionando bem para a visão ser normal. Então, a gente pode ter, por exemplo, um olho todo normal, completamente normal, mas um problema aqui no córtex, né? Então, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral que sofreu um dano cerebral lá no nascimento, perdeu, né, teve baixa de oxigênio e sofreu aqui um dano permanente no córtex cerebral. Ela pode ter o olho completamente normal, mas não vai enxergar bem. Da mesma forma, a gente pode ter a função cerebral, nervo óptico, tudo normal, mas se eu tiver alguma coisa atrapalhando que essa luz passe por aqui, por exemplo, uma catarata, se essa lente aqui estiver opacificada, estiver suja, a imagem também não vai se formar bem na retina e a visão vai estar prejudicada. Então, isso tudo aqui tem que estar funcionando muito bem. Para exemplificar para vocês aqui os tipos de grau de forma bem simples, bem básica que a gente tem,
a gente tem aqui, normalmente a imagem se formando na retina, exatamente na retina, e isso aqui é a situação que a gente chama de emetropia, ou seja, né, a pessoa ou não tem grau ou conseguiu de alguma forma, né, quando ela tem alguma ametropia, algum grau e corrige esse grau, a imagem se forma aqui na retina, né? Então aqui se ele não tem nenhuma correção é porque ele é emétrope, né, tem emetropia, ou seja, a imagem já se forma na retina espontaneamente, né? Quando essa imagem se forma antes da retina, antes de chegar na retina, a gente tem a miopia, né? Se ela se forma atrás da retina, a gente tem a hipermetropia. E se ela se forma em mais de um ponto focal, né? Aqui a gente tem ela se formando em 2 pontos ou 2 linhas focais, a gente tem um tipo de ametropia que é o astigmatismo, que pode vir associado tanto à hipermetropia quanto à miopia, ou pode vir sozinho mesmo, né? Então são os 3 tipos básicos de grau. Por que eu estou explicando isso? Normalmente a criança tem, o que a maioria das crianças tem é hipermetropia, porque a gente tem basicamente 3 coisas que definem o grau de qualquer olho, né? Que é o grau da córnea, a curvatura da córnea, que vai dar um tipo de grau, que vai fazer vai determinar a refração desses raios que passam aqui pela córnea, o grau dessa lente e a capacidade que essa lente, o tônus dessa lente, né, a força dessa lente. Aqui tem um músculo que modifica a forma dela. Então, essa lente aqui ela pode mudar o grau também, mas de forma geral a gente considera o tônus dessa lente também e a curvatura, tanto a anterior quanto a posterior, como contribuintes para a refração. E principalmente aqui, ó, o tamanho do olho. Então, se isso aqui tudo tá mais ou menos dentro da média e o olho é pequeno, a imagem vai se formar atrás. Ou se o olho for grande, a imagem vai se formar na frente da retina. Então, o que a gente vê na maioria das vezes na criança é hipermetropia, porque os olhos ainda são pequenos, vão crescer, né? Então, mas a criança, ou adulto, criança, qualquer pessoa, né? Mas a criança pode ter qualquer tipo de grau. Ela pode ser míope, ela pode ser hipermétrope, ela pode ter astigmatismo sozinho ou associado a algum desses outros 2 graus. A hipermetropia e os astigmatismos, a hipermetropia moderada e os astigmatismos, geralmente os astigmatismos mais baixos, mas de forma geral, esses 2 tipos de graus aqui, eles podem ser compensados por essa lente, que é o cristalino. Por isso que a grande maioria das crianças que tem um grauzinho normal de hipermetropia, mais ou menos ali por volta de 2, 3, não precisa de óculos, porque essa lente sozinha vai corrigir, vai levar essa imagem que está atrás a se focar na retina, tá? Então é por isso que a maioria das crianças tem hipermetropia, mas não vai precisar de usar óculos. O que a gente tem que conferir no exame, primeiro, se ela tem um grau que é corrigido, que pode ser corrigido bem por essa lente, que é esse cristalino, e se tem uma simetria desse grau, se não tem um olho com um grau diferente do outro, porque o cérebro ele só consegue mandar o comando para a correção desse grau de forma igual, né, para os 2 olhos. Então ele não consegue, um olho não consegue corrigir diferente do outro. A gente corrige só um grau, e se tem um olho com um grau muito diferente do outro, esse olho vai ficar para trás e pode não se desenvolver bem. Então isso é uma das coisas que a gente vê no exame. Então, de forma geral, o que é necessário para enxergar bem? Primeiro, as estruturas do aparelho visual devem ser normais e maduras, desde o olho até o cérebro. Segundo, deve existir transparência dos meios visuais no caminho da luz até a retina. Então, a córnea, o cristalino, todo o espaço dentro do olho que é preenchido por alguns meios, né, aquosos e gelatinosos, até a retina devem estar transparentes. Qualquer coisa que diminua a transparência desses meios visuais vai prejudicar a visão. Terceiro, o foco dos raios de luz o foco deve estar na retina de forma simétrica, né, os 2 olhos com o mesmo foco. E se não tiver, né, se não existir esse foco na retina, vai existir algum grau e a gente pode corrigir, né, colocando esse foco, jogando foco para a retina.
E por último, os olhos devem estar paralelos e alinhados. Então, quando não há paralelismo, é o que a gente chama de estrabismo, desvio ocular, né? Então, isso tudo aqui tem que estar funcionando super bem para que a criança se desenvolva, tenha o desenvolvimento visual normal e chegue à vida adulta mais lá pra frente com a visão normal, né? E por que é tão importante? Isso tudo que eu mostrei no slide anterior, tudo isso aqui, a gente consegue avaliar perfeitamente no exame oftalmológico completo. Consigo avaliar tudo, até o grau, de qualquer idade. Não há restrição para o oftalmologista. A gente tem habilidade e equipamento para isso. Então, isso aqui tudo a gente consegue avaliar no exame oftalmológico. Quando, né, que a gente tem que preocupar em começar a fazer esse exame? Para a gente entender isso, primeiro eu vou explicar para vocês um conceito extremamente importante aqui, o período crítico do desenvolvimento visual. O que é esse período crítico do desenvolvimento visual? Como eu falei para vocês anteriormente, o desenvolvimento visual ele vai terminar ali por volta de 7 a 8 anos, né? Mas ele é crítico, ele é mais importante até os 18 primeiros meses de vida, 18, 24 meses, então até 1 ano e meio, 2, que é quando a gente tem uma maior plasticidade neuronal, a maior capacidade do cérebro se modificar. Então o cérebro ele pode se modificar, as vias visuais, né, podem se modificar tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, só para exemplificar melhor para vocês, eu costumo fazer uma analogia para explicar essa questão aqui da importância do período que a criança tem que ser avaliada inicialmente. Vamos comparar o cérebro, né, o desenvolvimento com uma massa de argila, por exemplo, qualquer coisa maleável, uma massinha, uma massa de argila. Quando ela tá fresca, molinha, eu consigo modificar ela do jeito que eu quero, né? Eu consigo, se eu tenho uma habilidade boa, eu posso transformar aquilo ali numa obra de arte. Mas se eu não tenho uma habilidade boa, eu posso fazer uma coisa horrorosa, né? Eu posso transformar essa estrutura numa coisa, né, insatisfatória. Se eu pego, né, essa argila que está indo, esse modelo que está indo mal, e enquanto ele está fresco e maleável, eu consigo consertar, consigo modificar. Se eu pego num período que existe ainda essa maleabilidade, eu consigo chegar no resultado final que eu quero. Mas se eu pego no momento em que essa argila tá secando, tá pouco maleável, é difícil de modificar e melhorar. Então, com o cérebro da criança é a mesma coisa. Se eu acho um problema, alguma coisa que está atrapalhando o desenvolvimento visual cedo, enquanto o cérebro enquanto as vias visuais são mais modificáveis, são mais maleáveis, eu tenho como tratar e melhorar e eu consigo que essa criança chegue ao desenvolvimento visual normal lá para os 7, 8 anos de idade. Se eu identifico o problema muito tarde, ali né, depois desse período crítico, fica mais difícil de modificar, né? Da mesma forma, se a criança tem algum problema pela primeira vez, atrapalhando o desenvolvimento visual dela, no final do desenvolvimento visual, ali por volta dos 6, 7 anos de idade, é mais difícil que ela tenha prejuízo, porque o desenvolvimento visual dela já está avançado e já está sedimentado. Mas se o problema é muito precoce, a chance de prejuízo visual é muito alta, né? Então, por isso que a gente tem que fazer essa avaliação o mais cedo possível. Eu vou mostrar para vocês quando que deve ser indicado. Bom, e como que deve ser feita essa avaliação oftalmológica? Primeira coisa, ao nascimento, toda criança deve ser submetida ao teste do olhinho, de preferência na maternidade, e esse teste é feito pelo pediatra, tá? Então, o teste do olhinho é um teste de triagem, não é um teste que o oftalmologista faz, geralmente é o pediatra que faz. O oftalmologista faz o exame oftalmológico completo. A gente faz também o teste do olhinho na nossa avaliação, mas a gente consegue acessar muito mais do que o teste do olhinho permite no nosso exame. Então, a primeira coisa que deve ser feita é o teste do olhinho na maternidade. Se não conseguir fazer na maternidade, pode ser feito o quanto antes, né, depois da alta, pelo pediatra mesmo. E quanto que a gente pode fazer esse exame oftalmológico completo, com dilatação pupilar?
A dilatação é muito importante porque a gente consegue ver bem as estruturas intraoculares com muito mais qualidade com essa dilatação, e para avaliar o grau da criança tem que ser com dilatação, não tem jeito de fazer o exame completo sem dilatação pupilar bem feita. Quando que a gente consegue fazer isso? Qualquer momento da vida. Eu posso fazer um exame completo com 1, 2 meses, 3 meses de vida. Mas numa criança que teve o teste do olhinho normal e está desenvolvendo bem, pode ser feito a partir dos 6 meses, que é quando ela já tem, já atinge um marco do desenvolvimento visual, que é a fixação. Então ela já consegue ter uma acuidade visual boa o suficiente para fixar bem os objetos, e aí a gente consegue avaliar bem a questão do paralelismo ocular, a questão do comportamento visual com muito mais qualidade a partir dos 6 meses. E qual que deve ser a frequência do exame oftalmológico? Bom, o teste do olhinho, ele deve, assim, é uma coisa que a gente não vê, mas é preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? O teste do olhinho deve ser repetido durante a rotina pediátrica de acordo com a idade. Vou mostrar mais pra frente qual que seria essa frequência ideal. Na prática a gente vê que o teste de olhinho é feito mesmo na maternidade, alguns pediatras continuam fazendo como triagem, né, na avaliação de rotina, mas o que a gente vê é que a maioria não continua fazendo. O exame oftalmológico completo, ele tem uma sequência ideal, né, uma frequência ideal, também que varia muito de cada oftalmologista, mas tem essa frequência ideal tem uma lógica que eu vou explicar para vocês, né? Então, o que é a sugestão da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica? Que esse exame seja semestral, nos 2 primeiros anos de vida, e a partir disso, que seja anual. Ou, se tiver qualquer anormalidade, aparecer um estrabismo que não tinha antes, a criança começa a apresentar um comportamento visual alterado, entre outras coisas, ele pode ser repetido a qualquer momento. Por que ele deveria ser feito com essa maior frequência nos 2 primeiros anos de vida? Primeiro que é aquele período crítico do desenvolvimento visual que eu expliquei para vocês, até os 18, 24 meses de vida, principalmente ali no primeiro ano. E segundo, pela maior incidência até essa faixa etária de 2, 3 anos do retinoblastoma, que é um câncer ocular, o câncer ocular infantil de maior incidência, né, primário do olho, que a gente tem que realmente rastrear, senão ele só vai ser diagnosticado numa fase mais avançada. Qual que é a minha conduta pessoal? Eu coloquei essa observação porque é uma coisa realmente, essa frequência realmente não é uma unanimidade entre os oftalmologistas. Eu individualizo a rotina para cada paciente, dependendo do paciente, às vezes eu peço para voltar antes de 6 meses, ou dou um tempinho a mais, depende muito do que eu vejo. Mas o que eu acho que é fundamental, se vocês puderem guardar isso aqui, que ele deve ser feito, esse primeiro exame, pelo menos dentro do 2º semestre de vida, ali por volta de 1 ano de idade no máximo, né? Toda criança até 1 ano de idade, ela deve ser submetida ao primeiro exame oftalmológico com dilatação pupilar, completo, com fundo de olho, com avaliação do grau, tudo nesse 2º semestre de vida. Se todas as crianças conseguissem ser submetidas a esse exame, a gente já teria uma mudança muito importante, muito boa, né? E conseguiríamos diagnosticar muito mais problemas e tratar precocemente. E o que o pediatra e o oftalmologista podem avaliar, né? Então, o teste do olhinho, como eu falei, é um exame de triagem. O outro nome para o teste do olhinho é o teste do reflexo vermelho, ou TRV, o que vocês vão ver lá no cartão da criança. Esse teste ele pode ser feito por qualquer profissional da saúde, mas assim, né, o que é recomendado que o pediatra faça na sua rotina. Nós fazemos também o teste do olhinho na nossa rotina, mas a gente vai muito mais além dele. O que seria o teste do olhinho? A gente está vendo aqui que seria uma representação do teste do olhinho. Isso aqui é um oftalmoscópio, que é uma fonte de luz que o pediatra deve ter. Ele vai se posicionar aqui a mais ou menos 30 centímetros dos olhos do paciente e vai iluminar os 2 olhos ao mesmo tempo e observar o reflexo, né? A luz vai entrar no olho, bater na retina e voltar. E aí a gente vai observar o reflexo que é formado
com essa iluminação, né? Então, vou voltar aqui um pouquinho para vocês reverem. Isso aqui seria um teste do olhinho normal. Então, a gente vê que esse reflexo vermelho aqui, ó, é o normal que nós vemos. Ele é bem simétrico, ele tem a mesma intensidade, tá? E é vermelho, é um reflexo que a gente considera normal, né? Eu vou mostrar alguns alterados para vocês verem. Então, oftalmoscópio direto, que é aquele instrumento que eu mostrei, a 30 centímetros dos olhos do paciente, em sala escurecida, e não tem necessidade de pingar colírio. Se a gente coloca numa sala escurecida, as pupilas já vão dilatar, né, de forma que a gente consiga fazer bem esse exame de triagem. E se tiver algum reflexo alterado ou suspeito ou duvidoso, ficou na dúvida, encaminha para o oftalmologista, né? Então, de acordo com as diretrizes de atenção à saúde ocular na infância do Ministério da Saúde, o teste do olhinho, ele deve ser realizado ao nascimento, antes da alta da maternidade, como eu já expliquei, e deve ser repetido na rotina. E qual seria essa frequência? Ideal, né? 2 a 3 vezes ao ano, nos 3 primeiros anos de vida, e depois do 3º ano de vida, a gente diminui um pouquinho mais a frequência, né? 1 vez ao ano, do 3º ao 5º ano de vida. Isso aqui seria o ideal para o pediatra realizar na avaliação de rotina. Vamos mostrar alguns casos alterados. Então, esse caso aqui é bem alterado, que não deixa dúvida nenhuma. Essa criança, se eu não me engano, eu não sei se é um retinoblastoma, pode ser qualquer coisa. Retinoblastoma, que é aquele tumor primário da retina, né? Das células da retina, que, né, se for o caso dessa criança, já vai estar bem avançado. Pode ser uma catarata congênita também. Então, isso tudo aqui, esse reflexo alterado, ele pode significar uma infinidade de problemas. Então, aqui alguma coisa alterou a transparência ou alterou o reflexo normal da luz batendo na retina, né? Mas não é só a leucocoria, que é essa alteração, né, esse reflexo branco que a gente vê no teste do olhinho, não. Isso aqui é o básico, é o que a gente sempre vê, né, nos livros, nas aulas, nas explicações que a gente tem, do que se espera de um teste do olhinho alterado, mas muitas vezes o teste do olhinho vai ser bem mais sutil do que isso aqui, e vai estar alterado mesmo. Então, alguns exemplos para vocês. Aqui a gente tem outro teste do olhinho alterado. Essa criança tem uma catarata congênita parcial, então alguma parte do reflexo volta, mas nem toda. Então, a gente não tem aqui aquele reflexo muito alterado, mas é um alterado sutil que vai realmente vai mostrar um problema sério, né, na infância, que é a catarata congênita. Essa criança, além disso, também tem um pouquinho de estrabismo, que vai alterar o reflexo. Esse caso aqui é bem interessante. A estrutura ocular dessa criança é toda normal. Ela não tem nada alterando a transparência dos meios. Não tem catarata, não tem retinoblastoma, mas ela tem uma diferença muito grande de grau de um olho para o outro. Então, o reflexo ele pode vir alterado também em diferenças grandes, principalmente, né, de grau entre os dois olhos, ou as anisometropias, que a gente denomina, né? São as diferenças de grau de um olho para o outro. E isso deve ser corrigido, senão essa criança pode ter uma criança maior, né? Provavelmente ela, se não foi corrigido antes, ela teve algum prejuízo visual aqui. Outro exemplo de caso em que a gente tem estrutura ocular totalmente normal, não tem nenhum problema de transparência dos meios, mas a gente tem alteração do reflexo vermelho. Então, essa criança aqui tem um estrabismo. Então, o reflexo, sempre lembrando de fazer o teste do olhinho sempre em frente, iluminando o rosto da criança em frente. Se ela olha um pouquinho para o lado, pode dar alteração do reflexo e isso ser normal, né? Então, sempre em frente, criança olhando para frente. Se tiver alteração desse reflexo, uma assimetria do reflexo, a chave é a assimetria, pode ter algum problema que deve ser conferido pelo oftalmologista. Então, nesse caso aqui, a criança tem estrabismo, né? O estrabismo convergente, esse olhinho aqui tá desviado para dentro. Além do reflexo vermelho alterado, assimétrico, a gente vê aqui também que esse reflexo aqui da luz na córnea também tá assimétrico, né? Esse exame aqui, deixa eu mostrar aqui esse último. Aqui, ó. Seria esse reflexo aqui, ó. Esse pontinho branco aqui é o reflexo corneano, ou Hirschberg.
esse reflexo corneano deve estar simétrico nas crianças, indicando paralelismo ocular. Então, naquela criança, além do teste do olhinho alterado, a gente tem o Richtberg também assimétrico, ou reflexo corneano assimétrico, que está indicando que esse olho está desviado também. E esse caso aqui é um caso de retinoblastoma, não é aquele reflexo branco que a gente viu na primeira foto, é mais sutil um pouquinho, mas é um retinoblastoma bem avançado. Bom, falei para vocês do reflexo corneano, que é o Richtberg, também é uma coisa que dá para ser feito de triagem na rotina de vocês, pediatras, que é isso aqui. Então a gente tem um caso aqui de pseudoestrabismo ou falso estrabismo, que é extremamente comum. Essa criança aqui, a gente olha e acha que ela tem um desvio, que tem os olhos desviados para dentro, mas na verdade é essa aqui que tem o estrabismo verdadeiro. Essa aqui não tem estrabismo. Podem perceber que esse reflexo está bem simétrico, centralizado, e esse aqui está totalmente assimétrico. Então esse olho está desviado para dentro. O que deu a impressão de estrabismo foi são essas preguinhas, são as pregas epicantais, e esse achatamento aqui, alargamento aqui da base do nariz, que dá a impressão desse estrabismo, é o que a gente chama de pseudoestrabismo, tá? Mas é uma coisa que o oftalmologista, só o oftalmologista mesmo consegue confirmar. Você pode, né, tranquilizar os pais, se fizer esse exame e estiver bem certinho, mas o oftalmologista tem outros meios de confirmar mesmo se tem estrabismo ou não. Então, o que o oftalmologista pode avaliar, né? Então, aqueles 2 exames que eu mostrei anteriormente são os principais exames de triagem que podem ser feitos pelo pediatra. Além disso, o pediatra tem, né, consegue fazer uma avaliação da superfície ocular muito bem, das principais coisas, né, de alterações de superfície, como conjuntivites, avaliação de vias lacrimais, dá para fazer muito bem. Mas o oftalmologista consegue um pouquinho mais além, né? Então a gente consegue avaliar a acuidade visual. A avaliação vai depender da idade, o tipo de exame que a gente vai fazer vai depender da idade e da colaboração do paciente. A gente consegue avaliar a presença de estrabismos que podem ser manifestos ou escondidos, então às vezes a gente não está vendo o estrabismo, na hora do exame a gente percebe, consegue descompensar e aparecer, fazer com que ele apareça. A avaliação da movimentação dos olhos também, avaliação de alterações palpebrais, orbitárias e de vias lacrimais, com maior detalhamento, a avaliação objetiva do grau, ou que a gente chama de refração. Aqui, só para chamar atenção, eu não preciso que a criança me informe nada, eu consigo fazer uma avaliação totalmente objetiva. Então, eu não preciso contar. Muitos pais chegam perguntando, não, mas como que você vai conseguir fazer o exame se ela não fala nada, se ela não informa nada? Por isso que eu achei que não tinha como fazer nada no exame, demorei para trazer. Dá para fazer, a gente consegue fazer a avaliação objetiva, né, sem informação do paciente, em qualquer idade, de qualquer paciente, e na criança existem técnicas específicas para isso. A avaliação da integridade das estruturas externas e internas oculares, com exames específicos, com aparelhos específicos que o oftalmologista tem, com um detalhamento muito grande, e a avaliação da pressão intraocular. Bom, então aqui só para exemplificar, a gente tem a avaliação da acuidade visual. Então essa criança aqui, por exemplo, ela não informa bem ainda, a gente consegue avaliar o comportamento visual dela, né, através da estimulação visual. A gente observa como que está fixando cada olho, como se comporta cada olho à oclusão. E dependendo do caso, se eu tiver que quantificar essa acuidade visual, existem testes específicos como esse aqui, que é o teste de Teller, para crianças pré-verbais, né? Então, são para casos específicos, selecionados, a gente não faz isso na rotina, mas é possível fazer e quantificar bem a acuidade visual nessa idade também. Quando a criança informa, a gente consegue fazer a acuidade visual através de tabelas, e aí a tabela vai depender da idade, da colaboração da criança, né, o que ela consegue compreender do exame. Obrigatoriamente a gente precisa fazer essa acuidade visual pelo menos aos 5 anos de idade, mas na maioria das vezes a gente consegue começar muito antes disso, com 3, 4 anos, quando a criança já consegue informar e entender bem o exame. Então, o tipo de tabela vai depender também do que a gente consegue de colaboração.
A avaliação de estrabismos manifestos ou escondidos e movimentação ocular, né? Existem testes específicos para isso, né? Avaliação de alterações palpebrais, orbitárias e vias lacrimais. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma criança com obstrução congênita da via lacrimal. E tem testes específicos para ver mesmo se é uma obstrução mais alta, se é uma obstrução mais baixa, avaliar a indicação de procedimentos. Aqui é um caso de uma criança com uma infecção, né? Uma celulite orbitária, então a gente consegue avaliar bem se é uma infecção mais anterior, se é uma infecção mais posterior, através do exame oftalmológico. Esse aqui é o exame que eu falei, que possibilita uma avaliação objetiva do grau da criança, né, ou refração. É um exame que depende muito de habilidade mesmo, de paciência, mas é perfeitamente possível e confiável, dá para fazer bem. A gente consegue prescrever óculos para qualquer idade, se for necessário. Então, chama retinoscopia esse exame. A gente tem um aparelhinho semelhante ao oftalmoscópio, que é usado no teste do olhinho e no teste de fundo de olho, né? E através de lentes, a gente consegue neutralizar um reflexo que a gente vê no olho da criança e acha ali o foco, o grau que essa criança vai ter e dependendo da idade, da demanda visual, a gente vai avaliar se vai ser necessário ou não a prescrição. Quando a criança consegue informar bem, a gente pode continuar o exame de refração depois da avaliação objetiva com a avaliação subjetiva do grau, aquela questão melhorou e piorou, né? Dependendo da idade, da colaboração da criança, a gente consegue passar para essa avaliação também que, né, fazemos normalmente no adolescente e no adulto. Em seguida, a gente consegue avaliar bem a estrutura ocular, né? Então, aqui a biomicroscopia anterior, eu consigo ver com detalhe, microscópico mesmo, todas as estruturas do olho, com muito detalhe. Isso aqui é extremamente importante e só o oftalmologista mesmo consegue fazer. E o fundo de olho, né? No fundo de olho, na fundoscopia, a gente vê exatamente isso aqui, com essa qualidade, com essa beleza mesmo. A gente consegue identificar bem as estruturas oculares, né? Que seria o nervo óptico, e aqui a mácula, que é a parte mais importante da retina, onde a gente tem a fixação visual. E aqui só para exemplificar, seria, por exemplo, aqui uma cicatriz de toxoplasmose congênita. A gente pode identificar já, né, depois do nascimento, se a criança teve a infecção intrauterina, ou depois na vida adulta. A gente vê muito paciente que nunca foi ao oftalmologista, a gente faz o exame, tá lá a cicatriz. Esse aqui é um retinoblastoma, bem avançado. Seria isso aqui, essa lesão retiniana, que vai alterar o reflexo da retina, né? Porque a retina vai estar toda alterada. Bom, se tá tudo ok, se a estrutura tá ok, se a maturação funcional foi muito bem, a gente tem que saber estimular bem a visão, né? Então, quais seriam as dicas para estimulação visual normal na infância? Eu costumo falar o seguinte, que enxergar é muito simples, não tem muita dica do que fazer, né? Do que fazer para estimular bem, né? Basta ter toda a estrutura completa para que ocorra a visão, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que pode atrapalhar a estimulação visual. E uma das coisas mais importantes que a gente tem visto nos últimos tempos, né, seria o excesso de exposição às telas artificiais que a gente tem visto, principalmente entre as crianças. Seria atualmente a principal orientação que a gente deve dar, né? Qualquer profissional da saúde deve dar aos seus pacientes. Seria isso aqui que eu vou explicar para vocês no próximo slide, quais são as recomendações atuais. E muito importante, a gente tem visto cada vez mais atividades ao ar livre, sob luz natural, pelo menos 1 hora por dia, 1 a 2 horas por dia, é essencial para o desenvolvimento normal da visão, né? As atividades ao ar livre são muito benéficas. Se for para dar uma dica de como estimular bem, incluir, claro, né, dentro da possibilidade da criança, atividades outdoor, que nós chamamos, né? Então a gente está vendo cada vez mais a criança presa dentro de casa
e isso tem se mostrado como um estímulo ruim, né? A gente tem visto cada vez mais uma incidência maior de miopia entre as crianças no mundo ocidental, e isso tem sido relacionado muito com a essa mudança de comportamento e o excesso de exposição a telas artificiais. Então, uma das coisas que a gente tem estudado bastante e orienta bastante no consultório também. Quais são, então, essas recomendações em relação a telas artificiais? A Sociedade Brasileira de Pediatria, no ano passado, soltou esse documento que envolve várias recomendações, né, de tudo, de desenvolvimento global, né, não só visual, mas eu separei aqui as orientações relacionadas à visão, tá? Então, o que é recomendado? Que o tempo de exposição diária às mídias digitais deve ser limitado e proporcional às idades e às etapas de desenvolvimento. A gente deve desencorajar, evitar e até proibir a exposição passiva em frente às telas digitais, com exposição aos conteúdos inapropriados de filmes e vídeos para crianças com menos de 2 anos, principalmente durante as horas das refeições e 1 a 2 horas antes de dormir. Então, até 2 anos, dentro da possibilidade da família, claro, cada família tem a sua realidade, evitar ao máximo que a criança tenha acesso a essas telas digitais, essas telas artificiais. A gente ainda tem muita coisa para aprender e para pesquisar ainda sobre o efeito dessas telas, além de ter comprovadamente efeitos ruins sobre o desenvolvimento global da criança, né? A gente pode ter também alterações físicas desconhecidas, né? Então é importante que isso seja limitado. A partir de 2 anos, limitar o tempo de exposição diária a 1 hora por dia, seria essa a recomendação atual, e evitar que as crianças até 10 anos tenham televisão ou computador no próprio quarto. Bom, tentei colocar de forma mais objetiva e prática possível. Estou aberta a perguntas, dúvidas. É um assunto muito amplo, daria pra gente conversar bastante aqui, falar sobre muita coisa, mas eu acredito que isso seja o mais importante e que a mensagem de que toda criança deva mesmo ser submetido de forma rotineira ao exame oftalmológico tenha ficado para vocês, e assim a gente vai ter um futuro muito melhor, né? Porque se a gente cuida da visão da criança agora, né, ela vai ter um desenvolvimento muito melhor e vai ser um adulto muito melhor no futuro. Seria isso. Obrigada! A pupila seria essa aberturinha aqui, que normalmente tem uma coloração negra mesmo, né? Uma abertura, um buraquinho, e que normalmente está fechado mesmo, como a Giselda questionou. O que a gente tem que dilatar? Primeiro, quando a gente dilata a pupila, a gente abre esse espaço para que a luz entre melhor e a gente consiga avaliar melhor as estruturas intraoculares. Então, eu consigo avaliar muito melhor se a criança tem alguma catarata ou alguma opacidade aqui nessa lente, se ela tem alguma inflamação na parte da frente aqui do olho, no líquido que a gente tem entre a íris, que é essa estrutura aqui que dá cor para os nossos olhos, e o cristalino, se tem alguma alteração nesse gelzinho aqui dentro, se a retina está toda normal, a gente consegue ver bem com a pupila dilatada. Sem dilatação fica muito difícil de ver. E o outro motivo extremamente importante na criança é que quando a gente faz a dilatação, a gente também paralisa esse músculo aqui, que faz a modificação do grau dessa lente, que é o cristalino. Então, se eu paraliso essa lente, ela para de modificar o grau, né, de acordo com a necessidade que a criança tem, e aí eu consigo avaliar o grau total dela sem influência dessa lente. Então, eu só consigo ver, por exemplo, se ela tem uma hipermetropia de 5 graus, que está dentro do que ela consegue acomodar, essa lente aqui, ela muda 5 graus para que a criança consiga compensar essa hipermetropia. Se eu dilato, se eu paraliso ela não vai conseguir mais modificar esse grau, e aí eu consigo ver que essa criança tem 5 graus. Se eu fizer o exame sem dilatar a pupila, eu não consigo acessar isso. Então, são esses dois motivos principais, para que eu tenha essa imagem bonita aqui, ó.
essas imagens bonitas aqui, ó. Consigo ver bem. Essa pupila tá dilatada, ó. Tá toda dilatada. Se eu consigo ver bem aqui, se eu consigo ver bem o fundo de olho, é porque a pupila tá bem dilatada, então eu consigo ter uma imagem muito melhor. Então, muito obrigada. Espero que tenha sido proveitoso.